Bem-vindo ao canal Shareado. Hoje eu trouxe um tema muito interessante, pelo menos é um tema que marcou minha infância, e aproveitar para inaugurar este home office novo aqui, né? Então, inclusive depois eu posso criar um conteúdo falando como que foi essa jornada, passar por essa mudança dentro de casa e pegar o quartinho da bagunça que era isso e virou este cenário. Depois a gente pode conversar sobre isso. Se vocês gostarem, deixa aqui embaixo nos comentários. A ideia hoje aqui é falar neste vídeo, se você, assim como eu, nasceu aí em 1990, 1991, né, a galera ainda de 2000, enfim, se você já foi uma criança na fase digital, né, certamente passou algum jogo na sua memória e que de certa forma tenha marcado a sua infância ou juventude, né? Então, eu fui essa pessoa, eu fui marcado por um jogo assim nostálgico. A ideia é falar um pouquinho sobre esse jogo hoje, falar o que isso representou na minha carreira, como isso me formou como pessoa, o que isso me trouxe de experiência, o que de fato esse jogo me lapidou como pessoa e o que agregou. Fique até o final que eu vou mostrar como eu subi um servidor privado utilizando um código fonte e como eu fiz isso com a IA. Como a IA me ajudou a matar essa saudade, ou de forma trazer essa nostalgia que era lembrar, mas agora poder entrar novamente nesse ambiente. É uma coisa assim, bizarro. E eu vou contar o porquê que eu não fiz isso antes. Então acompanhe o vídeo para você entender sobre essa trajetória. E se por um acaso você tiver algo similar também, que você possa aí matar essa saudade de quando você era criança ou de viver a sua infância referente a algum jogo, por exemplo. Então vamos lá! Então, até para não me perder aqui na história, porque eu sou meio ruim com datas, né? Eu fiz até um roadmap ali sobre uma timeline e como que foi essa trajetória deste jogo, né? Então, em 2002 foi divulgado um MMORPG. Esse MMORPG, como que chegou até a mim? Eu estudava em uma escola estadual e meu irmão, ele tinha uma amiga chamada Bárbara. E a Bárbara, ela é bem desenrolada com esses assuntos de tecnologia, informática na época, né? E ela tem um irmão chamado Rinaldo. O Rinaldo tinha a mesma faixa etária que eu e o meu irmão a mesma faixa etária que a Bárbara. E aí o meu irmão falou, olha, Eric, a Bárbara, ela tá jogando um jogo bem interessante. E assim, eu sempre fui dos jogos de computadores, né? Então a gente comprava aquelas revistas CD-ROM e emulava alguns joguinhos no computador e tal, mas era sempre assim, uma parada que acontecia dentro ali, não era online, né? Então eu não tinha uma experiência como que era jogar com multijogadores. E aí ela apresentou esse jogo pro meu irmão. Isso, tô falando de um servidor que 2002, provavelmente 2003, 2004 ali, meu irmão foi apresentado esse jogo. E a gente tinha um único computador em casa, a gente compartilhava ele, e era engraçado porque a gente tinha horários, né? Então eu usava na parte, a gente fazia um rodízio ali, então eu usava na parte da manhã, ele usava na de tarde, mas quando eu tava usando de manhã ele tava do meu lado, e quando ele tava usando de tarde eu estava do lado dele, né? E de noite ninguém podia usar porque a gente precisava descansar, e meus pais tinham essa condição dentro de casa. E era muito legal porque eu vi ali ele começando a jogar esse jogo e eu achei muito interessante. Tipo assim, era um jogo, vou colocar fotos aqui pra vocês verem, é um jogo 2D, né? Então, tipo, você olha, você não é nada, mas era um jogo que tinha pessoas conectadas. Você fala, meu, não é possível. E nem tinha brasileiro. Eu acho que o único brasileiro que tinha, não, tinha alguns, né? Só pra vocês terem uma ideia de números, esse jogo lá atrás, ele chegou a bater 50 mil contas ativas, 50 mil contas criadas. Então, mais ou menos, quando você entrava ali no servidor, tinha em torno de 100, 150 pessoas online. Eu achava isso, assim, fabuloso. E eram pessoas de todo lugar do mundo, falando assim, meu inglês era zero, né? Eu nem sabia me comunicar. Era ali pegando o dicionário, olhando algumas palavras, tentava... eu e meu irmão, a gente deixava algumas palavras prontas, frases prontas, para que a gente conseguisse ali, de repente, na hora da jogada, andando pelo mapa, pegasse uma frase e jogava ali no chat para falar com as pessoas. Era muito interessante, assim. Então, assim, fiquei horas nesse jogo e foi assim que eu consegui entender esse universo online. Então, eu joguei esse jogo por alguns anos e foi muito legal porque ele me deu uma base e uma vontade de cada vez mais entender o que estava funcionando por trás, como que isso sustentava, como que isso funcionava, como que várias pessoas se conectavam em uma tela de login.
E aí eu fui puxando esse pezinho para a área de tecnologia por conta disso. Então, como bom nerds, a gente gostava de entender como que funcionava. Eu baixava algumas ferramentas para tentar enxergar ali o que estava acontecendo na memória do computador. Hoje tem umas ferramentas como, por exemplo, o Chat Engine, né? Tipo de ferramenta que você ficava analisando ali o que estava funcionando na memória. Só que era muito louco, porque isso foi me dando uma ideia, né? Tem jogos que, por exemplo, você consegue hackear porque você manipula o que está acontecendo na memória, né? Ali do seu navegador, enfim, do seu computador. Só que o Aspereto em si, o que acontecia? Ele não acontecia ali no navegador. Ele tinha um client, mas ele se conectava no servidor. Então isso foi muito louco, porque a partir do momento que tem um servidor, eu falava, nossa, por que eu não consigo manipular aqui, por exemplo, a minha vida, a minha MP? Eu até visualmente eu alterava, mas isso não alterava no servidor, né? Doce ingenuidade. E aí isso foi me trazendo essa provocação de como que as coisas funcionam, né, de fato. E foi uma fase muito boa, porque ali, enfim, ficava exercitando inglês, conhecendo pessoas de todo lugar do mundo, inclusive fiz várias amizades, tive uma experiência muito interessante. Eu conheci uma família da Bélgica, e aí eu treinava com uma personagem que chamava Serenity, e a Celien. E aí foi muito louco, porque assim, eu mantenho amizade com ela até hoje. Inclusive, uns 6, 7 anos atrás, quando eu fui pra Bélgica, eu tive a oportunidade de conhecer ela e a família dela. E na minha cabeça ficava assim, eu não acredito que, tipo, há 20 anos atrás, eu joguei um joguinho, e aí isso me trouxe uma oportunidade de estar aqui hoje na Bélgica, conhecendo essas pessoas aqui, e dando um tour, conhecendo 5 cidades diferentes, né? Se vocês acharem interessante, eu posso criar depois um vídeo falando sobre como foi essa minha experiência na Bélgica, que esse jogo me proporcionou. Mas, enfim, não foi o jogo, foi o laço, a conexão que o jogo me proporcionou. E eu mantive isso através das redes sociais. Consolidamos essa amizade aí ao longo dos anos. Então foi uma experiência muito legal. Mas voltando para o aspecto do jogo. Então foi um jogo muito nostálgico, né? Ele me formou como pessoa. Hoje, minha formação, eu sou engenheiro da computação com ênfase em software, né? Então, justamente por buscar entender como as coisas funcionavam no digital, buscar entender como que aquela galera do mundo se conectava em um único ambiente, todo mundo tava ali se comunicando. Eu achava isso fabuloso, então isso foi me puxando pra cá. E é engraçado porque, assim, acho que só quem jogou sabe o que é isso, né? É como se fosse um viciozinho, né? E tudo são fases, né? Hoje eu vivo uma outra fase, não me vejo mais naquela fase, se eu tivesse, sei lá, 10 horas, jogar 7 horas consecutiva esse jogo, enfim, as coisas mudam um pouco, né? Mas foi legal porque através da IA eu tive como projetar aquele ambiente que fazia parte ali da minha adolescência e experimentar coisas que naquela época eu não poderia experimentar, como por exemplo, quando eu falo de subir um servidor private, é você emular você criar um servidor. Na verdade, o servidor já está criado. É você conseguir colocar online um servidor. E aí, nesse servidor, você pode ser um Game Master. Você pode ser como se fosse o criador do jogo. Então, você pode ter o item que você quiser, viajar pelo mapa que você quiser. E agora... Então, isso eu vou contar um pouquinho aqui como que foi essa experiência, que pra mim foi... Tipo, eu fiquei de boca aberta, assim. Então, esse jogo, em 2003... Ele foi aberto pro público. Aí, depois, ele passou por várias camadas. Pelo que eu sei da história, tá? Tinha 3 GMs. Juntou... Um cara foi viajar pro Japão, e aí ele gostou, pegou alguns nomes da cidade, ele já jogava uns joguinhos online, aí ele começou a moldar esse jogo, só que ele era programador. E aí depois que o negócio começou a dar uma engatada, ele convidou uma outra pessoa, ela era Jamie Shivers. A Jennifer, ela era uma artista visual, então ela foi criando todos os assets e foi passando para ele, ele ia programando, dava movimentação nos sprints, e isso foi dando corpo ao jogo. Aí depois entrou o Prolin, que era um outro Game Master, outra pessoa que entrou pro projeto. E eles foram tocando isso por alguns anos. Só que entre indas e vindas, alguns atritos, isso se separaram algumas vezes. Eu, lá atrás, eu não entendia. Eu não tinha um inglês bom, né? Então, às vezes eu ouvia uma galera falar, porque, tipo, eu pegava as mensagens, traduzia, escrevia no papel, traduzia no Google Translate. E aí depois eu falava, eu não entendia. E eu voltava no diálogo, era o caos. Então eu tinha informação muito fracionada, assim. E aí eu lembro que, tipo, do nada, eles falaram, vai resetar o jogo. Aí resetava, aí você perdia todos os itens. Eu já não tinha muita coisa, mas perdia aquilo que eu tinha conquistado. E eu falava, o que tá acontecendo, né? E aí a coisa depois se desligou, voltou, depois desligou e voltou. Aí o jogo pivotou o nome, virou Ilutia. E aí depois deram continuidade no Ilutia, ficaram por uma década. O Ilutia, depois o Ilutia fechou as portas também.
E aí um cara subiu um private e publicou no GitHub. Ele fez uma engenharia reversa. Ele pegou o client e fez uma engenharia reversa no client. O client ele já tem todo um empacotado das coisas. Então os sprints, as imagens, os mapas, as localizações. Só que o servidor é o responsável em fazer a lógica da coisa acontecer, né? Então, quem que é o usuário, quanto de dinheiro ele tem, qual que é os bichos, os NPCs que estão no mapa. E ele tem todas as regras e ele posiciona no client. E aí o jogo vai dando forma, assim como a gente conhece, né? A grosso modo é assim. Então, juntou uma galera e começou a reconstruir com base no client. Eles começaram a reconstruir o que acontecia no servidor, escutando os pacotes, né? Então, eu fiquei sniffando aqui, eu vi que tal pacote me entrega tal coisa, é um item. Mas qual que é o item? Aí vão fazendo essa engenharia reversa e reconstruindo o jogo. E é um trabalho, assim, de formiguinha, na unha e tal. E aí criaram um repositório em 2014 no GitHub para fazer essa engenharia reversa. Eu lembro que eu baixei isso, né? Eu baixei e ficou lá no meu GitHub. E aí passou o tempo e tal. Esse jogo ele foi recriado pelo antigo GM lá de trás, agora chama Yugen. Só que aí mudou muita coisa, trouxe outros sprints, né? Trouxe uma outra comunidade e ele foi lapidando. A artista que criou toda a identidade visual ali, a Shivers, ela cedeu o direito autoral pro Inkey, que é esse GM que reconstruiu o Yugen e tal. Então foi bem interessante, assim, eu acompanhei de perto. E pra quem é nerds, eles criaram um grupo no Discord e eles iam documentando todo dia por dia o que eles estavam fazendo de desenvolvimento. E eu fiquei louco, eu falei, nossa, que legal, olha só. E aí já conectava lá atrás, né? Quando eu jogava, eu olhava aquilo, eu não sabia como funcionava, mas eu queria entender como funcionava. Aí no Discord, eu acompanhando por desenvolvimento. Então, o que o NPC faz? Qual que é a programação do boss, que é o chefão? Quais são as magias, como que ela funciona? Qual que é o cooldown dela? Como que eles programam isso? Aí eu fiquei doido, eu falei, caramba, que legal isso. Ver ali nos bastidores sendo criado. Mas aí por conta do dia a dia, né? Você vai entrando nesse fluxo. Eu fui deixando o Yugen mais de lado, parei de acompanhar, né? Hoje ele ainda tá online e tal. Mas aí, um belo de um dia, eu falei assim, eu ainda tenho aquele repertório, eu ainda tenho aquele diretório no meu GitHub com todo o servidor. Agora que eu tenho o cloud, será que se eu conectar ele, eu já vou conseguir fazer uma interpretação? A princípio, minha ideia era conectar o cloud com todo esse repertório e pedir para ele extrair informações que eu não teria tempo para ficar analisando código legado, antigo, de um client, né? Eu queria só entender o que passava na cabeça de um desenvolvedor daquela época. E aí o cloud ele foi me extraindo as informações, trazendo lógica e falando, olha, esse é um servidor que foi um servidor que ele foi recriado com engenharia reversa, e aí eu sei disso por conta disso, e ele foi trazendo as informações, e eu falei, Cloud, a gente consegue dar um deploy nisso? Por quê? Eu quero emular localhost só para eu reviver essa experiência. Ele, claro, vamos lá, eu vou te ajudar com isso. A gente precisa instalar essa tecnologia, essa outra, esse vai ser o banco de dados e tal. E aí ele começou a fazer a programação. Eu falei, nossa, coisa que eu tinha tentado lá em 2015, mais ou menos. E aí por falta de tempo e conhecimento eu não fiz. E aí o Cloud me subiu o servidor em 30 minutos. E aí foi muito louco, porque eu fui prestando atenção ali o que ele estava fazendo. Então ele descriptografava uma coisa, interpretava um sprint e aplicava em outra. Eu falei, nossa, que maravilhoso isso, né? Ao ponto de entender o que estava funcionando por trás, né? Por exemplo, um trabalho que certamente demoraria meses para acontecer. E ele me proporcionou isso. Até que ele emulou o servidor, eu vasculhei a internet, eu consegui achar um client, porque o servidor é uma tela preta, com os logs e as informações. O client é onde está todo o pacote, o bundle, né? Onde ele tem todas as informações ali, um precisa do outro para a coisa acontecer. Eu achei o client e pedi para o Cloud configurar, ele configurou os dois e tcharam! Consegui emular o Aspereta na minha máquina local. Um jogo antigo que fez parte da minha infância. Minha cabeça explodiu, assim, eu falei, nossa senhora, que legal. E agora, o que eu faço, né? Óbvio que eu não penso em, vou pegar esse jogo, vou divulgar pra todos, quero que todo mundo jogue. Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu lá atrás, na minha história, tá? Eu queria mais reviver esse momento e entender coisas que lá atrás eu nunca tinha entendido, né? E aí o Cloud me proporcionou isso. E a coisa foi mágica, assim, a hora que o servidor subiu, eu falei, nossa, primeira coisa, Cloud, eu quero saber todas as funções e comando que um GM pode utilizar, um Game Master. Aí ele trouxe tudo pra mim. Olha, um GM pode usar o God Mod, que é um modo imortal, você pode usar Speed Hack, que na verdade chama Speed Hack, só chama Speed, né, mas quem manipula jogos chama Speed Hack.
Aí ele já trouxe os comandos, ele falou, ó, se você quiser teleportar para outro mapa, você usa esse outro comando, se você quiser summonar um bicho na tela, você usa esse comando. E eu falei assim, meu Deus, que coisa absurda, coisa, né, tipo assim, o Eric lá de trás, que ficava, sei lá, meses para conseguir entrar em um mapa, ali você tá de uma barra de um comando para entrar nesse mapa e visitar e ver ali a coisa acontecer. Assim, é uma sensação inexplicável, assim, sabe? Tudo bem que não é mais o time, não é mais aquela vida tal, mas a cabeça ferve, né? Só de lembrar uma coisa com a outra, o que eu tentava, o que eu não conseguia, e agora poder com uma linha de comando fazer isso, tipo, é surreal, assim, é uma experiência incrível. E aí, óbvio, né? Eu queria experimentar tudo junto ao mesmo tempo. Então eu falei, Cláudia, é o seguinte, eu quero uma tabela assim, para não ficar digitando por comando, né? E ficar teleportando ou vendo todos os itens. Eu falei assim, olha, eu quero que você me liste todos os comandos e transforme isso em skill. E ali na minha tela, eu quero clicar e poder teleportar. Eu quero clicar e poder summonar um bicho. Eu quero ver a preview desses monstros na tela. E aí, ou seja, ele criou uma ferramenta de GM, tipo assim, uma parada absurda, né? E eu achei isso fabuloso. E aí é legal porque eu fui navegando pelo vazio, né? Uma coisa assim, assustadora até. Tipo, você entra lá, só tá você no universo, e andando, com speed, correndo, e tipo, só você e os bichinhos. Tanto é que é uma experiência tão estranha que eu deixava o Cloud programando e fazendo deploy e configuração. E quando eu entrei no servidor, aparece lá o log, mostra o meu nick era Caspers, né? Então o Caspers está online. E ali o Visual Studio programando com Cloud. E aí eu aqui no servidor, eu tava lá. Aí do nada logou no servidor um nick nada a ver, tipo Web Crawler. Entrou e eu falei, eu até assustei. Imagina, você tá sozinho no ambiente. Do nada entra uma pessoa, um boneco, um avatar, um character. Entrou, eu falei, meu, que isso? Assustei, assim, aí, que isso? Aí eu já ia procurar falar alguma coisa, mas aí no final das contas, olha que absurdo, o Cloud, enquanto ele estava desenvolvendo ali uma feature nova, ele criou um char, ele logou, e ali depois que ele logou, ele era só para validar a informação se o item dropava ou não, se ele soltava o item no chão ou não, e depois ele deslogou, mas até sua cabeça ligar, tipo, não, o Cloud pode fazer isso. Foi uma coisa absurda, assim, mas foi muito engraçado, assim, passar por isso. Então, assim, essa experiência, ela foi incrível, tipo, e você olhar para algo que marcou a sua infância e a tecnologia conseguir acelerar um processo dessa forma, né, e sem tirar tempo de você, né, porque antes eu até tinha esse desejo, mas, pô, você ficar, sei lá, colocar semanas para você conseguir subir um servidor é uma coisa absurda. Hoje, em 30 minutos, subiu o servidor, eu consegui fazer todos esses acessos. Chamei um amigo para alugar junto comigo, só para dizer, olha que da hora, ele, nossa, que incrível. E aí a cabeça viajou. Então, assim, foi uma experiência muito interessante. Eu recomendo, se você tem, claro, né, não são todos jogos que já existiu uma engenharia reversa por trás, né, mas, sei lá, os mais famosos existem, né, esses sites, esses servers privates, como por exemplo o próprio Tibia, né, entre outros, assim, Ultima Online, tem uma renca assim das antigas, que até a galerinha que já fez essa engenharia reversa. Então, no final das contas, o que a gente tira de aprendizado? Você não precisa ser um desenvolvedor expert, você pode simplesmente entender o seu objetivo que você quer e pedir para a IA fazer, né? Claro, não estou falando aqui, a ideia não é estimular vocês a subirem jogos de forma private, né? Até mesmo porque você precisa deter o direito autoral dessa obra, né? ou dos jogos, porque querendo ou não, são profissionais, são designers, são artistas que fazem ali a parada acontecer e você não pode simplesmente pegar isso e colocar para a comunidade, né? O que eu fiz foi simplesmente emular para uso próprio e conhecimento ali dentro da minha máquina, dentro de um local host, justamente para experimentar esse gostinho de nostálgico que era a parte que acabou me moldando como pessoa e como profissional nos dias de hoje, e ser essa pessoa muito curiosa para a tecnologia e verificar tudo que é tecnologia e como que funciona por trás dos bastidores. Então, assim, deixo aqui a minha recomendação. O Cloud ele ajuda em tudo, inclusive em coisas nostálgicas, para você ter um remember aí, mas também a você aprender com tudo isso, né? De fato, coisas que lá atrás eu não entendia, como funcionava, o porquê era da forma que era, né? Hoje o Cloud ele me traz uma visão ali, de acordo com a nossa conversa, o diálogo que a gente vai tendo, ele foi me explicando, ele foi trazendo essas informações e eu vou até aprendendo ali no processo. E isso que acaba sendo o grande ponto maravilhoso dessa experiência, né? Então é uma experiência aí de aprendizado e que, dessa forma, certamente
hoje a hora que eu olhar para um jogo eu já vou olhar de uma forma diferente. Né? Tanto o mais legal é que a coisa vai evoluindo, né? Antes eu tinha um olhar só de jogador, hoje eu tenho o olhar de um jogador e que tem a ponta de desenvolvimento, só que agrega com a minha parte experiência profissional de empreendedorismo, né? Então olha só como a coisa vai se concatenando e ela pode ficar exponencial para vários lados, né? Então hoje, por exemplo, se eu for desenvolver um jogo para colocar na comunidade, de repente até publicar na Steam, eu já vou ter uma linha de pensamento completamente diferente. Então isso que é legal, pessoal, isso que vale, né? Então eu acho que se vocês gostam também, assim como eu, de algum jogo que marcou a sua infância, comente aqui embaixo e bora trocar umas conversas sobre isso e como que a IA aí pode auxiliar a nossa educação, nossa evolução, né? E o aprendizado em si de forma contínua e até proporcionar essas experiências interessantes. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa acompanhar essas histórias, entre outras. Minha ideia nesse canal é falar sobre marketing, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre aí trazer minha experiência, né? Então, por que eu estou falando disso? Porque na minha base, os jogos me modelaram, né? Então, tudo aquilo que for agregar de alguma forma que eu sentir que faça sentido para uma outra pessoa ter acesso a essa informação, né? Eu estou aqui para compartilhar com você.